E aí, gente, tudo bem? Esse aqui é meu livro do Rastro de Cthulhu, né? Ou Trail of Cthulhu, que é o nome em inglês do jogo. É publicado no Brasil pela Retropunk. E ele, então, é um sistema de RPG baseado nos mitos de Cthulhu. E eu queria falar um pouquinho sobre ele hoje, pra gente poder jogar e pra apresentar o sistema, dar uma visão geral, né? Então, sistema de RPG baseado nas histórias do H.P. Lovecraft, né? Que foi o cara que definiu esse gênero todo de terror no começo do século XX. Então, o Lochas perguntou: Cthulhu se passa na era vitoriana? Não. Na verdade, é uma coisa até interessante, porque a era vitoriana é o século XIX, né? Do século XIX para o século XX mudou muito. Mudou a humanidade inteira, né? A humanidade começou a controlar energias, né? Energia elétrica, sabe? Passou de lampião para energia elétrica. A, a propulsão a vapor virou combustão, né? Enfim. Então as coisas começaram a mudar significativamente nessa época e o estilo de terror também. Se você pensar nas histórias de terror do século XIX, da era vitoriana mesmo, é, Drácula, Frankenstein, Médico e o Monstro, né? Mesmo as histórias do Sherlock Holmes, por exemplo. Né? Qual que é a ideia do terror dessa época? O ser humano é a maldade, é o vilão, certo? O vilão é sempre o ser humano. Tipo, o Drácula, ele é um ser humano amaldiçoado, sabe? Poderoso lá, mas ele é um ser humano, né? Então a ideia é que a partir do século XX mudou esse negócio. A maldade deixou de ser o ser humano, né? O vilão deixou de ser o ser humano e passou a ser. O horror passou a ser cósmico, né? É o horror do desconhecido, o medo do novo, enfim, do mais poderoso, do insondável e tudo mais. Né? E o H.P. Lovecraft definiu esse negócio. Robert Chambers escreveu sobre isso também. Ele inventou um dos anciões mais legais dos mitos de Cthulhu, que é o Hastur, por exemplo. H.G. Wells escreveu umas coisas assim também e tal, né? Mas o H.P. Lovecraft escreveu muita coisa, né? Ele não escrevia livros, escrevia contos, e tem muitos contos dele. Alguns muito bons, né? Vale a pena ler se você não conhece. O pessoal recomenda muito Call of Cthulhu, é uma clássica que todo mundo gosta. Nas Montanhas da Loucura também vale a pena ler, que ele tem bastante aventura e tal, é muito bom, muito bom. E Shadows over Innsmouth, o pessoal gosta também. Shadows over Innsmouth tem ação, e é uma coisa que não tem muito nas histórias do Lovecraft. Elas são meio paradas às vezes, meio psicológico, né, horror. Mas a Shadow over Innsmouth tem umas cenas boas de ação. E uma que eu gosto muito, que a maioria das pessoas não gosta, na verdade, mas eu li e eu queria recomendar, é The Thing on the Doorstep. Vale a pena também. Muito boa. Aventura. Não, aventura não, é história. Né? Ele escrevia histórias curtas e definiu toda essa mitologia, né? E o primeiro RPG, na verdade, né, não foi Rastro de Cthulhu. Você provavelmente deve conhecer de nome, na verdade, o Call of Cthulhu. Ele é muito mais famoso. O Call of Cthulhu, ele saiu lá pra década de 70, né? Já tá na sétima edição, até hoje tá saindo aí, rolando. E a ideia do Call of Cthulhu é que, como ele saiu, né, na década de 70, há muito tempo atrás, ele tem aquela vibe parecida com a do D&D, né? Que é um sistema que a gente chama de simulacionista. É um sistema que tenta simular mais a realidade, né? Ou tenta ser mais realista, né? Dentro desse universo fictício que eles criaram, eles tentam representar as coisas bem realisticamente usando as regras do RPG, né? Diferente desses RPGs novos, o Trail of Cthulhu, por exemplo, ele é de uns 10 anos atrás. E esses RPGs modernos, a maioria deles é uma tendência bem nova aí, que é fazer sistemas narrativistas, que são sistemas que se concentram menos em ser realista e tal, e mais em contar uma história interessante, né? Fazer uma narrativa interessante. Então as mecânicas do jogo elas permitem mais esse negócio. Muitas vezes elas abrem mão do realismo, abstraem algumas coisas para a história ficar mais legal. Então a gente vai ver um pouco isso quando eu falar das regras. Né? Porque o Trail of Cthulhu ele é baseado todinho numa engine, né, que chama Gumshoe, né, essa engine aqui. Ele é um dos sistemas dessa engine, né? A engine é uma é um framework de mecânicas, né, uma carcaça de mecânicas em que vários temas foram colocados em cima dela. Né? O Gumshoe ele é uma carcaça de mecânicas, é um sistema investigativo.
né? Então vários RPGs investigativos foram feitos baseados nesse sistema de RPG Gumshoe. Rastro de Cthulhu é um deles. Tem o Fear Itself, por exemplo, que é um RPG de terror moderno, né? Então você tá numa história de terror, tipo um filme de terror, né? Alguém morreu e tem alguma coisa misteriosa acontecendo. E é uma história de investigação, né? A maioria das histórias, sabe, de, de terror são assim, né? Você tem que descobrir o que tá acontecendo antes que você morra também, né? E essa que é a ideia. Eu acho que em termos de Cthulhu, a coisa mais moderna que captura a ideia é o Stranger Things, né? Mas o Fear Itself pode ser qualquer coisa, pode representar qualquer tipo de filme de terror. E tem, por exemplo, o Ashen Stars, é um sistema legal também, baseado no Gumshoe. Ashen Stars é Gumshoe com ficção científica, né, no espaço. E ele é meio que tem uma vibe meio Star Trek, por exemplo. Então tem vários, né? Porque Star Trek ele tem uns episódios meio investigativos, né? A equipe desce lá para um planeta e o planeta tem uns habitantes com costumes exóticos e eles têm que descobrir o que está acontecendo. Então tem essa ideia da investigação também embutida no Star Trek. O sistema Gumshoe captura esse negócio. E o Rastro de Cthulhu também, é um jogo investigativo. Qual que é a ideia fundamental do Gumshoe e do Rastro de Cthulhu? Ele tem uma filosofia básica, que é o seguinte: não é nenhuma regra, é a ausência de uma regra, né? Que é nunca, nunca é legal o investigador ficar sem a informação, ele não conseguir a pista. Nunca é legal o cara não conseguir a pista numa história de investigação, certo? Numa história de investigação, o legal é o que o cara faz com aquela pista, né? Então, sei lá, você tá num quarto do hotel lá e tem um cara morto e você quer descobrir o que aconteceu com ele, você fala assim, eu quero, no Call of Cthulhu seria assim, você fala pro narrador, quero descobrir o que aconteceu, eu tenho medicina, posso rolar? Pode. Aí o cara rola mal e você fala, você não consegue descobrir o que aconteceu com ele, né? E aí tem 2 furinhos lá na perna do cara, que ele foi picado por uma cobra, e essa pista é importante para a história seguir, mas você não consegue ela. E o que acontece? Trava a história. E aí o mestre vai ter que, o narrador, né, vai ter que arrumar outro jeito de enfiar essa informação em algum lugar para os personagens acharem, para os investigadores acharem. É chato. Não funciona bem. Eu já vi várias aventuras de Call of Cthulhu e todas elas têm dificuldades para contornar esse problema. Tree of Cthulhu resolve simplesmente falar assim: não, se é uma pista essencial pro jogo continuar, você não vai rolar. Você vai conseguir essa pista. Porque o legal é o que você faz com a informação, certo? Agora sim, eu descobri que o cara morreu por uma picada de cobre, então sei lá, vou. Aí é a parte interessante. Vou no zoológico perguntar, ou vou procurar aqui no hotel para ver se eu acho a cobra em algum lugar escondida. Ou vou na universidade miscatônica ali, no laboratório de biologia para ver o veneno, enfim. Muito mais interessante o que você faz com a pista, né? Do que você ficar, tipo, putz, a aventura acabar, ou travar, ou demorar uma hora a mais, porque você rolou mal, certo? Essa é a ideia fundamental dele, é a filosofia do jogo. Outra filosofia do jogo é ser simples, né? Então, uma coisa que eu nunca vi em outro RPG, cara, nunca vi em nenhum outro sistema é que o Gumshoe e o Rastro de Cthulhu, especificamente, usa um único dado de 6 lados. Pra tudo. Então, tudo que você precisa rolar é um dado de 6 lados. Isso eu acho genial e é muito bem bolado, inclusive. É bem organizadinho. Eu vou mostrar pra vocês. É a ficha do personagem daqui a pouco. Mas então essa que é a ideia do Trail of Cthulhu. Vamos na ficha logo, né? Porque eu acho que um dos jeitos mais intuitivos de você entender um sistema de RPG é dar uma olhada na ficha dele, né? E ela diz bastante coisa. E a ficha do Trail of Cthulhu é muito simples, né? Só pra falar um pouco da mecânica dele. Então aqui, ela tem alguns blocos, né? Esse primeiro bloco aqui, essa aqui é uma ficha de exemplo que vem no livro, tá? Tem o quê? Dados mais de roleplay mesmo, né? O nome do investigador, Martin Harvison. Tem o Drive. Drive é uma mecânica interessante. É uma mecânica mais de roleplay mesmo, né? O que é o Drive? O Drive sabe aquela história de que você seria um péssimo protagonista de filme de terror? Por quê? Porque você ia ver aquela porta aberta levando pro porão, escuro, né, aquela escada, e você nunca ia descer aquela escada. Você ia sair correndo, né, e nunca mais voltar.
Então você seria um mau protagonista. Qual que é a ideia do Drive? A ideia do Drive é você abraçar esse negócio de tipo, não, eu tô no. Eu tô nesse jogo. Né? E então o Drive é um negócio que sempre que você tiver na dúvida, pô, será que meu personagem faria uma coisa dessa, né? Ele entraria, ele desceria o porão. Você vai olhar pro seu Drive e você vai descer. Você vai se convencer usando o seu Drive a descer. Né? O Drive é aquilo que motiva o seu personagem. Então, no caso aqui, é vingança pela morte do parceiro dele. Então, talvez o Martin tinha um parceiro quando ele era policial e o parceiro morreu em circunstâncias desconhecidas e, e ele quer investigar e ele vai chegar até o fundo disso, sabe? Aquele negócio de investigador, aquela história velha que você já viu. Bem clichê, né? Tem outros drive, né? Drive de curiosidade, o drive de arrogância, sabe? Nada pode me atingir, enfim. O drive de tédio, você tá entediado, você quer ir. O drive de dever, eu preciso descobrir isso porque alguém tem que salvar o mundo, enfim. O drive de scholarship, né, de estudo, eu quero pesquisar, eu preciso descobrir isso porque, né, a razão da minha vida é descobrir a verdade. Enfim, várias coisas interessantes, várias motivações interessantes. Eu acho que essa é uma mecânica bem legal. É só uma mecânica narrativa, na verdade, mas é importante pra caramba. Depois tem o que? Occupation e Occupational Benefits. Occupation é a sua profissão, é tipo uma classe, né? Mas ela é até mais. Bem mais simples do que uma classe, tem menos mecânicas atreladas a ela, por exemplo. A única coisa que tua classe, que tua Occupation define é esses Occupational Benefits aí, que é uma mecânica bem simples, é um bônus de leve, pequeno, e ela dá um desconto em algumas habilidades. Muito suave, né? Uma mecânica soft. Mas o cara é um investigador particular, né? O Martin. Depois tem o que? Pillars of Sanity, também é uma mecânica narrativa. São as coisas que te ligam à realidade, né? Porque no Trail of Cthulhu você começa a enlouquecer quando você começa a ficar mais esclarecido, né? Então você começa a entender a realidade mesmo, entender a verdade por trás do véu, por trás da. Nós seres humanos, na verdade, no mundo do Cthulhu, nós somos iludidos, né? Mas lá fora tem alienígenas e tem coisas inexplicáveis, sabe? E quanto mais você entende disso, mais você fica louco, né? E os seus pilares de sanidade podem ruir nesse processo. Na verdade, os pilares de sanidade, você também está dando uma dica pro narrador, falando assim: essas são as coisas que você vai usar para destruir o meu personagem quando ele começar a ficar louco, né? Então ele tem um código de moralidade, ele ama a cidade de Chicago, ele tem uma noção de valor humano, então essas coisas vão começar a ruir. Sei lá, pode acontecer alguma coisa na cidade de Chicago, a cidade muda, ou a cidade é destruída, ou ele perde a memória da cidade, enfim, alguma coisa que vai desestabilizar o personagem. São coisas que o narrador pode usar. Né? E build points não importa, é só se sobrasse algum ponto na hora da construção da ficha, não é o caso. 0 pontos. Eu vou explicar depois essa tabela aqui, essas 3 tabelas que estão atrás da minha cabeça aqui, são bem simples também, mas eu quero explicar primeiro então agora essa tabelona aqui. Essa tabelona da direita, de 3 colunas, é a parte mais importante da ficha, o grosso, né? Se você vê, o Trail of Cthulhu não tem atributos tipo D&D, sabe? Força, habilidade, até tem, mas eles são todos skills, né? Habilidades. Acho que no D&D é perícia, né? Não sei, posso estar errado. Mas como é que funciona a central de mecânica aqui do jogo, né? Que são essas 3 colunas aqui. As 2 colunas da esquerda, na verdade, elas são o que a gente chama de habilidades investigativas. Então tem 3 categorias aí nas 2 colunas da esquerda, mas na verdade elas são todas uma categoria só, que é habilidades investigativas. São subdivididas tematicamente só para ficar mais organizado em habilidades acadêmicas, interpessoais e técnicas, né? Se você olhar os subtítulos aí. Então, olhando essas 2 colunas da esquerda, elas são habilidades que funcionam do mesmo jeito. Essas 2 colunas funcionam iguaizinhas. Como é que elas funcionam? Então, se você olhar, por exemplo, se você tem um número à direita de uma das habilidades, quer dizer que você é treinado naquela habilidade, você é bom naquilo. Por exemplo, se você olhar a primeira habilidade interpessoal do Martin, é Assess Honesty. Então é verificar a honestidade, né? Ou então ver se o cara tá mentindo, basicamente, né? O Marvin ele é um investigador particular, então ele tem isso. Ele pode interrogar uma pessoa, sei lá, o cara tá falando para ele, contando uma história para ele lá, e o Marvin, no jogo, o Marvin falaria pro narrador assim, ó, o jogador, né, falaria pro narrador: quero ver se esse cara tá mentindo, vou usar Assess Honesty nele. E aí
Eu, como narrador, você não precisa não rolar nada, eu te falo, certo? Ah, esse cara tá falando a verdade. Ou então, não, esse cara tá mentindo. E você não precisa rolar, você tem essa pista, sabe? Essa informação, se ela for uma informação essencial, eu te falo, tá? O que eu posso fazer, por que tem um número na frente, né? Número 3 nesse caso. Você não precisa rolar pra pegar a pista central. Mas muitas vezes tem pistas bônus por aí, né? Tem vários bônus mecânicos que eu posso oferecer, que o narrador pode oferecer, e aí você pode gastar um número. Ou você pode usar. É para isso que serve o númerozinho na frente. Por exemplo, eu te falo assim: ó, ele tá mentindo. Se você quiser saber exatamente qual é a mentira dele, você tem que pagar um ponto. Então, ou eu posso te oferecer um ponto para você sacar exatamente qual é a verdade e, enfim, ou para eu posso te dar um bônus mecânico ou alguma coisa que melhor facilita a tua vida em geral, alguma informação que não é essencial para o jogo continuar, mas que pode te ajudar lá na frente, enfim, coisas supérfluas, bônus que são bons, mas não são essenciais, eu posso te dar se você gastar pontos, né? Eu posso falar, ó, gasta um ponto que eu te dou, que eu te falo mais coisas, né? E você pode até sugerir isso, ó, não tem nenhuma informação que você pode me dar se eu gastar um pontinho, não? E aí eu vou pensar, e se tiver, eu falo. Né? Sempre vai ser útil. Você vai gastar um ponto e vai ganhar uma informação bônus. Mas se for uma pista essencial, uma pista central do jogo, você não precisa rolar e não precisa gastar nada. É só você ter aquela habilidade. Mesmo que você já tenha gastado seus 3 pontos com pistas bônus, você está com 0 em Access Honesty. Você está com 0, mas tem um número lá na frente. Então isso quer dizer que você ainda pode usar Access Honesty para pegar pistas centrais. O jogo não quer travar o seu progresso através das pistas fundamentais do jogo. Então é assim que funciona, né? As habilidades investigativas. Muito simples. Você tem que ter, se você tiver treinamento nelas, né? Que você tiver um númerozinho na frente, você pode usar elas num contexto apropriado para conseguir pistas importantes. Ponto final. São coisas que todas essas duas colunas da esquerda são coisas relacionadas à investigação que não é legal falhar. Não é legal falhar. Diferente da terceira coluna, vamos falar dela então agora. A terceira coluna é essa General Abilities, né? Habilidades gerais. Essas são coisas que é legal se você falhar. Né? Ou então é interessante, ou é duvidoso se você vai conseguir fazer ou não. Por exemplo, a primeira delas é Athletics, né? Eu quero subir um muro, escalar um muro e pular por cima. É, vou ter que rolar um dado. Ó, quero atirar num cara, vou ter que rolar um dado. Ou, sei lá, eu vi uma coisa terrível, vi um monstro cósmico de outro universo e minha cabeça tá rodando e eu tenho que me segurar pra não ficar louco. Stability, vou rodar, né? Eu quero seguir alguém sem ser visto, shadowing, vou rodar. Enfim, eu quero perseguir o cara no meu carro, né, no meu Ford T lá. Driving tem que rolar. Essas são as coisas que você vai rolar. Por isso que os números são um pouco maiores, né? A gente vai ver como é que a gente usa os números. Como é que funciona uma rolagem dessa? Então, sei lá, eu tô saindo o braço com o cara. Estou scuffling, né? Brigando com o cara na mão. Ele não tem ponto de scuffling, eu vou usar outro exemplo então, desculpa. Vamos pegar esse exemplo da perseguição policial, né? Eu quero, sei lá, eu tô dirigindo e ah, tem um prédio desmoronando em cima do meu carro e eu tô tentando desviar dos escombros pela rua, né? Eu vou fazer um teste de driving. O que é esse teste de driving? Você vai rolar um D6. Não falei que era um D6? É sempre um D6. Você vai rolar um dado. Normalmente, o que você quer tirar é 4. Então, tirou 4, passou. Tirou menos que 4, não passou. Na verdade, a dificuldade do teste varia de 2 a 8. Mas, via de regra, é 4. Para que serve o número, então? É só rolar o dado? Na verdade, esse número é o que você, antes de rolar o dado, você pode falar. É um jogo, é uma mecânica meio push your luck. Né? Você meio que aposta ali o quanto você quer para te ajudar. Você pode falar assim, olha, eu acho que essa é uma rolagem importante, então eu vou gastar 2 pontos de driving. O cara tem 10 de driving, ele vai lá, risca o 10, escreve o 8 do lado, né? Gastou 2 pontos. E pega esses 2 pontos e rola o dado. E aí ele soma esses 2 pontos no resultado do dado dele. Entendeu? Então antes de você rolar, você pode gastar pontos da sua habilidade geral para adicionar, para somar na sua rolagem. E tem todas aquelas mecânicas de alguém pode te ajudar e gastar ponto para te ajudar, enfim.
Eu acho que não cabe entrar nessas mecânicas agora. Mas o jogo abstrai bastante as coisas, né? Usando essas mecânicas. É isso, você rola um dado e se você quiser melhorar a sua rolagem, você gasta pontos ali, certo? Muito simples, na verdade, e se você tiver 0 pontos, você pode rolar aquele negócio? Não, você falha automaticamente, exceto as habilidades de briga e tal. Mas é muito básico, muito fácil e é assim que funciona. Né? As outras habilidades interessantes, 3 dessas habilidades gerais, né, são importantes particularmente, que são Stability, opa, estou indo plano errado, que são Stability, Sanity e Health. Se você olhar, elas estão aqui nas habilidades gerais, tá? Stability, Sanity e Health. O que elas são? Essas da tabela da esquerda aqui. Essas habilidades são habilidades que, ou são habilidades que vão variar bastante ao longo do jogo, por isso que elas ganham uma tabela só delas. E elas têm mecânicas particulares só delas, né? Sanity é a única que varia menos, na verdade, né? Mas ela é importante, então ela está aqui do lado. O que é Sanity? É o seu conhecimento, seu esclarecimento em relação à realidade. Quanto mais você se esclarece em relação à realidade, mais louco você fica e menos sanidade você tem. Se você chegar a 0 de sanidade, você morre. Pior que morre, né? Você fica louco e pode virar um perigo para você e para os outros. Na verdade. É isso. E a Sanity é uma habilidade que, quando ela desce, ela dificilmente volta. Né? Você raramente, ou se não nunca, recupera sanidade. Nunca recupera. Diferente de estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade é mais o seu estado psicológico, mental, momentâneo, certo? Então você tá, tipo, numa noite lá de investigação e você viu algumas coisas estranhas e você teve um tiroteio com um cultista lá e essas coisas começam a te dar nos nervos, né? Começa a abalar os seus nervos. Então a estabilidade vai descendo e ela pode chegar até números negativos, né? Mas a diferença é que a estabilidade, quando você descansa, você passa um tempo descansando, você recupera ela. Né? A sanidade você não recupera. A estabilidade é o quanto nervoso você tá, você recupera, certo? A não ser que você chegue no -12 de estabilidade. -12 de estabilidade você também fica louco. E aí você é um perigo para você e para os outros. Você fica insano, né? Por que a estabilidade vai até -12? Porque acima de 0 você tá bem. Sei lá, você tem 10 de estabilidade. Você vai perdendo estabilidade, mas enquanto você estiver acima de 0, você tá suave. Chegou em 0, de 0 para baixo, você começa a ter algumas penalidades para suas rolagens e tal. Você começa a funcionar mal. Né? Você tá muito nervoso para funcionar direito. Você começa a não pensar direito, a não conseguir agir direito. Né? Então por isso que vai até negativo. Mesma coisa a health, a saúde, né? Health é a mesma coisa. Se você descansar, você recupera. Descansar tempo suficiente. Você recupera a health. E ela vai até -12, porque com -12 você morre. E aí você morre fisicamente mesmo, morre de morte morrida, né? Mas a partir do 0, e todos os números negativos, você começa a ter penalidades. Chegou no 0, então você não consegue mais agir direito, você está ferido, você não consegue mais desempenhar da mesma forma que com a saúde no lugar, certo? Então essas tabelinhas estão aqui porque especialmente estabilidade e health vão variar bastante ao longo do jogo, então ele coloca aí para você marcar, certo? As outras habilidades são mais simples, né? Você vai usar quando você precisar. E de novo, as 2 colunas da esquerda, habilidades investigativas. Você não rola, você gasta ponto para ganhar bônus, por isso que você tem pouquinho pontos, né? E as habilidades gerais, você tem mais pontos porque você vai gastar mais pontos, certo? Então, você tá num tiroteio, você deu 5 tiros, você tem 5 pontos. Você pode gastar, se você quiser, na primeira rolagem, você pode gastar 3 pontos. Falar assim, ó, eu quero acertar esse primeiro tiro. Então eu vou gastar 3 pontos de firearms, mesmo que se você rolar 1, seu resultado vai ser 4. Vai lá e gasta. Né? Tem essa mecânica meio. O pessoal fala, muita gente. Ela é uma mecânica estranha, cara. Eu nunca tinha visto ela em outro jogo. Mas é uma mecânica meio que você tá apostando, né? Você paga um número de um número de pontos para modificar a tua rolagem. E a última coisa da ficha é Sources of Stability e anotações, né? Sources of Stability basicamente é o que você vai é quem te ajuda a recuperar a estabilidade, tá? Quando você perde estabilidade aqui, no meio de uma aventura para outra, de uma noite para outra, de um dia para o outro, você pode entrar em contato com um dos seus sources of stability, por exemplo, do cara que é a Joan, que é uma
Plucky Fast Talking Secretary. Então, uma secretária falante e extrovertida e tal. Então, basicamente o Martin gosta dela e ela ajuda ele a se centrar na realidade, a voltar ao normal. Ele toma um copo de café lá e a estabilidade dele se recupera. É assim que ele recupera a estabilidade. Assim ou com o Lieutenant McCallan, que é o antigo parceiro dele. Provavelmente não o que morreu, né? Mas é um antigo parceiro de policial dele, provavelmente. E ele conversar com esse cara ou passar tempo com esse cara é o que te ajuda a se recuperar. Simples, né? O jogo é isso, cara. O jogo é você investigar e abraçar a possibilidade de que você vai enlouquecer, de que as coisas estão. Coisas insanas estão acontecendo. Um sistema bem legal, cara. Muito bem bolado. Simples também pra caramba. Diferente também, né? Eu diria, com essas mecânicas todas novas. Mas eu acho que deu pra dar uma ideia geral, né? Então, é isso. Boa noite, gente. Falou.